Olá, irmãos, algum retorno? Os irmãos conseguem me ouvir para a gente iniciar esta live? Digam só se o áudio está bom, o áudio e a visualização. Tudo ok? Vamos começar. Então, hoje é 21 de outubro de 2023. 21 de outubro de 2023. 20 horas e 38 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui neste dia transferindo, expandindo o projeto Lives da Filadélfia, que começou em aproximadamente julho de 2020, e agora nós, em outubro de 2023, estamos expandindo para o YouTube, através deste canal, através do canal Manual de Aula. Então eu, como trabalhador deste projeto Lives Filadélfia, continuarei a minha live todos os sábados, às 21 horas. Ela será transmitida aqui através do canal Manual de Aula. Então, nós simplesmente estamos pegando lá a live do projeto Lives e colocando agora no YouTube. Por que, Igor? Por determinação dos céus e para cumprimento das Escrituras. Esther, capítulo de número 10, versículo de número 6. Você vai ver lá nas Bíblias católicas, de origem grega, mas de antes do Mashiach. Você dá uma olhada lá na arqueologia bíblica, nos documentos históricos. Então, para cumprimento das Escrituras, nós estamos agora expandindo a pequena fonte das lives fechadas no Zoom para o YouTube, para o cumprimento das Escrituras. Então, neste primeiro dia de live, nós queremos fazer a parte 1 do vídeo que tem por título A Queda das Muralhas da OTAN e o início da Terceira Guerra Mundial. Nós vamos começar a partir desse título, certo? Parte 1. Igor, que vídeo é esse? É o GOG 5. Se você acompanha as profecias, você sabe que já foi gravado 2 vídeos pré-GOG e já foi gravado o vídeo GOG 1, 2, 3 e 4. Então, se você não entender completamente esta profecia que vai ser passada aqui, o que é que você faz? Você recorre aos vídeos anteriores que falam sobre a guerra. Então, antes da gente começar o vídeo, para falar acerca deste segundo selo de Apocalipse capítulo 6, o segundo selo que está lá em Mateus 24, Lucas 21, antes de a gente começar esse vídeo, eu quero falar aqui, irmãos, acerca de algumas primícias que nós vamos usar aqui no decorrer desse trabalho, ok? Que nós estamos iniciando hoje aqui, em outubro de 2023. Então, no decorrer dessas lives, a primeira premissa que eu quero colocar para os irmãos que são de fora, que ainda não conhecem o projeto Lives, a primeira premissa que eu estou colocando é que a fonte de nosso conteúdo, o que é que nós vamos utilizar como fonte, Igor? Nós vamos utilizar as Escrituras. As Escrituras serão a fonte balizadora, a fonte fundamental de nossos estudos, certo? Então, muitas coisas que eu falar aqui para você, os irmãos que controlem o chat, muitas coisas que eu falar aqui para você vai contra o quê? Vai contra ensinamentos. Então, muitas coisas, irmãos, que eu falar aqui para você vai contra ensinamentos que são baseados apenas em doutrinas humanas. Vai contra, por exemplo, as pessoas usam muito aquele desenho dos Simpsons para criar doutrinas, usam muitas revistas das famílias babilônicas, dos Danitas, da tribo de Dan, dos Rothschilds, para criar doutrinas a partir ali daquelas revistas. Nós não vamos basear as nossas doutrinas, a palavra que vai sair desse projeto aqui, que está sendo colocado no Manual de Aula, através desses desenhos animados, nem dessas revistas, nem muitas vezes através de doutrinas humanas. Nós vamos utilizar como fonte as Escrituras. Igor, e onde é que estão as Escrituras? Boa parte das Escrituras está dentro de onde? Está dentro da Bíblia. A Bíblia não é por si só a Escritura, mas grande parte da Escritura está dentro da Bíblia. A gente sabe que houve acréscimos, que houve enxertos documentados. Igor, somente na Bíblia estão as Escrituras? Não, nós vamos utilizar também do livro de Enoque. Vocês sabem que 3 livretos foram achados lá em Quirã, e que é fonte usada pelos judeus até os dias de hoje. Para aqueles que estão ali, digamos assim, como anciãos ali dos judeus, eles utilizam esse livro de Enoque até o dia de hoje. Depois nós vamos provar ele aqui diante dos irmãos, mostrar de que ele foi usado por quem? Foi usado pelo irmão do Salvador, foi usado por Judas e várias outras questões. Então, essa primeira premissa que eu quero deixar aqui, irmãos, para
começar, para trazer, né, o projeto Lives para o YouTube, a primeira premissa é que a fonte que nós vamos utilizar chama-se Escritura, certo? Essa é a primeira premissa, a premissa básica para que a gente comece a trabalhar. Segunda premissa, Igor. A segunda premissa que eu gostaria de trazer para os irmãos aqui é que nós não somos adivinhadores do futuro, nem somos mágicos. O que é que nós temos? Nós temos as Escrituras. E nós sabemos que trechos do livro da Emmett Celestial, depois eu mostro para os irmãos o livro da Emmett, o livro da verdade, trechos da Emmett Celestial foram implantados aqui na Terra através das Escrituras. Então o que é que nós temos? O que é que nós possuímos hoje? Nós possuímos recortes do futuro, de cenários futuros. Então quando a gente junta esses recortes, esses cenários, o que é que acontece? A gente consegue observar a tendência do comportamento das nações, do comportamento das pessoas durante a última semana de Daniel. Nós começamos a observar uma série de profecias que irão acontecer. Isso não quer dizer que nós adivinhamos o futuro, sabemos o futuro. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos na direção certa. Mas nós vemos apenas agora em parte. Mas através desses trechos das Escrituras, que são certos, nós podemos o quê? Ter certeza de várias verdades que irão acontecer antes de as pessoas saberem. É por isso que nós falamos em 2020 que os Estados Unidos ele ia entrar em guerra com a Rússia. E na época ninguém acreditou, quase ninguém acreditou. Houveram várias críticas. E agora vocês estão vendo lá as duas nações se colidindo ali no leste europeu. Igor, como que vocês sabiam? As Escrituras, meus irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a lâmpada aqui deste projeto não vai ser o desenho do Simpson, nem a revista dos Rothschilds, não. A lâmpada aqui, nem doutrinas criadas por homens. A lâmpada aqui vai ser as Escrituras, certo? Então se alguém quiser afirmar qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de coisa, pode ser afirmado, pode ser questionado, pode ir lá para dentro do projeto mesmo, das lives uns. Mas o que é que nós pedimos aqui para os irmãos? Que usem como fonte de balizamento o quê? As Escrituras. Certo? Primeira premissa, as Escrituras. A segunda, que nós somos apenas homens, nós não somos mágicos nem adivinhos, não sabemos do futuro, mas através desses recortes das Escrituras, nós podemos observar a tendência do que irá acontecer. Por quê? Porque agora nós só vemos em parte. O apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, ele escreveu isso. Nós vamos utilizar essas duas premissas aqui, principais e iniciais, para começar esse projeto Lives. Irmãos, agora é Escritura, ok? Aproveitando aqui o ensejo, né? Desse início, dessa live, início do projeto aqui no Manual de Alma, no YouTube. Quero deixar aqui com uma premissazinha ali no cantinho, né? Premissa 3. Eu não sou um pregador de youtuber, né? Não tenho experiência com isso, né? Certo? Mas, né? Não é o meu forte, né? A questão da pregação. Mas o conteúdo não é meu. O conteúdo é do Altíssimo, é do Criador. E ele é muito forte. Então, o que vai ser passado aqui nesses meses, né? Nesses 30, 40 meses aí que se seguirão, será algo muito forte. Não levem a mal, o pregador ele não é lá essas coisas. Mas eu quero que vocês foquem aqui, né? Não na capacidade de pregação de quem está transmitindo, mas dentro das Escrituras. Vocês vão ver coisas grandes e maravilhosas que estão reservadas para acontecer agora, no tempo do fim, na última semana de Daniel, que está se aproximando. Então, antes de começar, irmãos, vamos fazer aqui uma oração. Eu tenho o costume de fazer uma oração lá dentro do projeto, toda vida que a gente começa a live, né? Vamos fazer aqui essa oração. Eu confesso que eu não vou cantar no YouTube, né? Eu sempre cantava um corinho para me sentir mais, digamos, à vontade. Eu não vou cantar, né? Porque eu não sei cantar. Mas vamos fazer uma oração aqui ao Pai para a gente começar esse projeto aqui com o pé direito. Louvado seja Ele. Vamos orar, irmãos. Let's pray. Pai amado, Pai bendito, por determinação Tua e para o cumprimento das Escrituras, estamos aqui transferindo, Pai, expandindo este projeto Lives Filadélfia para o YouTube, através desta porta que nos deste oportunidade de falar.
para que o mundo saiba que alguém falou. Pai, nós somos teus, a obra é tua, faz conforme a tua vontade. Eu peço, Pai, que nesse momento, aleluia, eu peço que nesse momento coloque um colírio nos olhos de cada um de nós, para que nós vejamos as maravilhas da tua lei. Abre nossos olhos, Pai, para que vejamos as maravilhas da tua lei. Abre o meu olho para ver as maravilhas da tua lei. Abre os olhos de cada um neste momento. Em nome do teu Filho, que foi pendurado no madeiro por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou. No nome de Yahshua Mashiach é que nós oramos. Que assim seja, Pai. Porque teu é o reino, a honra e a glória para sempre. Aproveitamos aqui, né? Se você não está muito habituado, né? Sabe-se que lives, né, para o YouTube, para o canal crescer, não é muito bom, né? Mas por que nós decidimos fazer isso também? Porque como o conteúdo é muito grande, o conteúdo é muito vasto, fica bem difícil transmitir tudo através de vídeos. E aí os vídeos estavam demorando muito. Então nós resolvemos vir aqui, né, de forma franca, direta, trazer todo esse conteúdo para os irmãos de uma forma mais rápida, através da própria Escritura. Certo? Vamos começar. O vídeo de hoje tem como título A Queda das Muralhas da OTAN e o Início da Terceira Guerra Mundial. Igor, a Terceira Guerra Mundial, ela já começou? Não, irmãos. A Terceira Guerra Mundial, sei que muita gente fala e pensa que a Terceira Guerra Mundial, ela já começou, mas a Terceira Guerra Mundial, ela ainda não começou. A Terceira Guerra Mundial, ela vai ter o seu início quando as muralhas da OTAN, vocês vão ver no vídeo, que protegem Israel, elas caírem. As bases da OTAN no Iraque, elas caírem. Naquele momento a Escritura fala que é rompido, a Escritura mostra de forma indireta, através dos códigos, que é rompido o segundo selo de Apocalipse, capítulo de número 6. A Escritura mostra o quê? Que naquele momento inicia-se a Terceira Guerra Mundial. É uma guerra que vai se centralizar onde, Igor? Nas Escrituras, nos recortes que nós temos nas Escrituras, que não são poucos, como algumas pessoas pensam que é só Ezequiel 38 e 39, Daniel 11, não são poucos recortes que nós temos dentro das Escrituras. Nós podemos enxergar que esta guerra ela vai se centralizar principalmente aonde? No leste europeu, lá na Europa e no Oriente Médio. Vão ser os dois campos principais. Tinham pessoas que ficavam teimando com a gente, dizendo que ia começar lá pela China. Não. A Escritura mostra que não começa pela China. Pelo menos ela não mostra começando pela China. A Escritura ela mostra começando essa guerra no país do Iraque, no caminho para se chegar a Israel, quando as bases da OTAN elas caem. Vou mostrar para vocês aqui detalhadamente neste vídeo, dentro das Escrituras. Ok? Então, para começar este vídeo, Jeremias capítulo 5, versículo 6, que foi o último versículo que nós vimos no vídeo GOG 4, né? Se você puder abrir a Escritura para acompanhar esta live, você vai ver muito melhor, né, as questões que estão sendo passadas aqui. Você vai ver com uma profundidade muito maior, porque você vai ver com seus próprios olhos ali coisas lindas, coisas assim, uma arquitetura celestial tremenda dentro das Escrituras. Quando você começa a encaixar os versículos, quando você começa a ver o sentido das Escrituras, os códigos, as nuances ali que existem por dentro do texto bíblico, a voz do Criador ali dentro das profecias de um jeito, e de repente a voz de outro ator que acontece ali dentro das profecias, você vai começar a ligar vários livros e passagens das Escrituras de uma forma muito linda, numa arquitetura celestial inigualável. Né? Já deixo aqui também a premissa que tudo que for falado aqui nesse canal de bom, né, nós não podemos atribuir como glória a nenhum homem que trouxe este tipo de mensagem, né? Por quê? Porque nós sabemos que na sexta era, que é a era que nós estamos, a era da Filadélfia, é a era da ciência. É o espírito da ciência, o espírito da revelação que vai agir principalmente nessa era. Por quê? Porque muitas coisas foram esquecidas. A verdadeira sabedoria, ela foi esquecida
Enoque, capítulo 92, versículo 10. Então, nessa sexta era é necessário que é um espírito de revelação. Por isso que o primeiro servo que trabalhou neste canal, o que é que acontece? Ele trouxe as verdades que foram esquecidas, que estavam soterradas nos escombros do templo. Nos escombros do templo. Ele achou a pedra fundamental, o nome. E agora nós vamos trazer para os irmãos verdades que gerarão os 144.000 na última semana de Daniel. Verdades celestiais. Mas que já estão implantadas várias dessas verdades aqui dentro das Escrituras. Então nós vamos mostrar a partir das Escrituras estas verdades que são abertas no início da semana. Essas verdades elas estavam lacradas e estavam seladas até o tempo do fim. No início da semana elas são abertas, já mostrei para os irmãos. E lá para o final da semana, lá para a metade do final da semana, elas começam a ser seladas novamente. Aí começa o sétimo milênio. Então para começar aqui nós vamos começar por Jeremias capítulo 5, versículo 6. Diz o seguinte, irmãos. Por isso, um leão do bosque os feriu. Um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades. Eu já mostrei para os irmãos no vídeo passado, no vídeo GOG 4, quem são esses três personagens aqui. O leão, o lobo e o leopardo. Lá é o detalhe com mais detalhes acerca destes dois principais personagens aqui. O leão, que é a Rússia, né? Eu mostrei para os irmãos. O lobo, que se trata do país iraniano, da Pérsia. E lá eu mostrei também para os irmãos quem poderá ser esse leopardo aqui. Estou trazendo este versículo aqui, por quê? Porque nós paramos nele, nós estamos continuando a partir... E nós estamos continuando a partir deste. Né? A partir desse nós vamos avançar e nós vamos mostrar aqui dentro das Escrituras as muralhas da OTAN lá dentro do Iraque, dentro da Síria, caindo. E o país judeu sendo atacado. Nós vamos mostrar dentro das Escrituras. Então, Jeremias capítulo 5, versículo 6, ele fala de quê? Ele fala justamente do ataque contra Israel no início da semana de Daniel. Na última semana de Daniel, Israel ele sofre dois grandes ataques. Isso está onde, Igor? Isso está lá em Jeremias. Lá em Jeremias, no final de Jeremias, mostra que na última semana de Daniel, Israel ele sofre dois grandes ataques. Igor, e onde estão esses ataques? Que momento da última semana acontecem esses ataques? O primeiro ataque acontece no início da semana de Daniel, que é o segundo selo, que é a guerra de Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, né? O Gog e Magog lá do milênio não. Então, o primeiro ataque que Israel sofre é onde? No início da semana de Daniel, a guerra de Gog e Magog. Mas também existe outro ataque que Israel vai sofrer, um ataque mais estrutural, mais interno. Quando que vai ser esse ataque? Na abominação horripilante, que acontece na metade da semana. Igor, tem algum versículo que mostra Israel sofrendo esses dois ataques? Tem, irmãos. Jeremias, capítulo de número 50, versículo de número 17. Diz o seguinte: Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Então, está mostrando os ataques que Israel está mostrando em código. Os ataques que Israel ele vai sofrer quando? Na última semana de Daniel. Qual foi o primeiro país que atacou Israel aqui? A Síria. A Síria, ela descascou a casca da figueira, né? Está lá em Joel, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao versículo de número 8. E quem é a Síria, Igor, na profecia bíblica? Se você assistiu o vídeo GOG 2, lá eu mostrei para você por A mais B que a Assíria, na última semana de Daniel, ela representa quem? O país da Rússia. A Rússia, na última... Você pega as profecias de Isaías ali que falam da Assíria, e você vai até a última semana de Daniel, a Assíria, dentro das Escrituras, ela representa a Rússia. Ok? E o que é que está dizendo aqui o versículo? Está dizendo que o primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. Ou seja, o primeiro país a atacar Israel na última semana de Daniel vai ser quem? A Confederação do Norte, junto com a Confederação do Sul. Quem é a Confederação do Norte, Igor? É o leão velho, o leão antigo. Joel capítulo 1, versículo 6. A Rússia. A Rússia vai ser o primeiro país a se juntar a outros países para atacar Israel na última semana de Daniel. A Rússia ela não poderá ser parada até entrar dentro dos montes de Israel. Ela vai conseguir entrar juntamente com os xiitas. Vocês vão ver isso com seus próprios olhos.
O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. Nós vamos ver que ele vai devorar o despojo. Quem devora? O leão. Né? Porque a Rússia, a representação da Rússia nessas profecias, vou mostrar para os irmãos, por A mais B, ela é representada por quem? Ela é representada por um leão de queixadas velhas, uma nação antiquíssima, Magog, né? Terceiro filho de Jafé. Agora aqui no final do versículo diz assim, e por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Os ossos, irmãos, a coluna, os ossos, o que é que ele representa? Os ossos de uma nação. Simbolicamente falando, o que representa? Os ossos. O que eles representam, os ossos para um corpo, a coluna? Elas são a estrutura de um corpo. Então, o que está dizendo aqui é que Nabucodonosor, a Babilônia, ainda no final das semanas de Daniel, o que é que ela vai fazer? Ela vai quebrar a estrutura do Estado judeu. Igor, e o que é os ossos do Estado judeu? O que é que dá estrutura ao Estado judeu? O que dá estrutura, meus irmãos, ao Estado judeu é a sua religião, o judaísmo. Então, a Europa, filha da Babilônia, a Europa é a filha da Babilônia, que veio ali do Império Romano, que vai ressurgir através de 10 governantes aí, no final das semanas de Daniel. O que é que ela vai fazer? O que é que vai acontecer? A besta, a oitava besta, o antimachia que vai surgir da Europa, o que é que ele vai fazer? Ele vai quebrar a religião judaica. A palavra fala que ele vai fazer a abominação horripilante lá dentro do templo que vai ser reconstruído. Você está entendendo? Então Israel ele vai sofrer um ataque muito forte dentro da sua religião, que vai quebrar a estrutura de sua nação. Então, Israel ele vai sofrer 2 ataques. Um ataque mais físico, pelo país russo, pelo leão de queixadas antigas, e ele vai sofrer também um ataque na metade até o final da semana de Daniel. Por quem? Só um instante. Ele vai sofrer um ataque também no final da semana de Daniel. Por quem, Igor? Que fique claro aqui para os irmãos, vai ser pelo líder da Europa, líder da Babilônia, que vai surgir de lá, o antimachia. Só um instante, irmãos. Pronto, voltando aqui. Vamos continuar. Até nos comentários do último vídeo perguntaram, Igor, a grande guerra não vai ser a guerra do Armagedon? Não, preste atenção. Na última semana de Daniel, dentro lá da última semana de Daniel, de 7 anos, o que é que nós temos lá? Nós temos a Terceira Guerra Mundial, no início da semana. Ela acontece no início da semana, que é a OTAN, contra quem? Contra a Confederação do Norte, chefiada pela Rússia, e a Confederação do Sul, chefiada pelo Irã. É a Terceira Guerra Mundial. No final da semana de Daniel, nós temos a Batalha do Armagedon. E o que é essa Batalha do Armagedon? Vai ser a Europa, que vai permanecer lá na metade da semana em diante. A Europa, juntamente com os reis do leste, juntamente com a China, que vão se unir para lutar contra a tribo de Yaldá, liderada pelo seu próprio rei, Yalcha. Yalcha ele volta com os eleitos e fiéis da Quarta Guerra Mundial para derrotar esse trono que vai ser estabelecido pelo antimachia lá dentro de Israel, que vai estar aliado de quem? No finalzinho? Da China. Isso eu mostro para vocês com detalhe nos próximos vídeos, ok? Então tem a Terceira Guerra Mundial no início da semana e a Quarta Grande Guerra, que acontece onde? No final da semana. Tem que saber separar os cenários e colocar cada um nos seus devidos lugares, olhar o contexto da profecia, para você não ficar perdido. Então esta live aqui, ela serve de quê, Igor? Ela serve de lâmpada, ela serve de azeite, e azeite para a sua lamparina, para você se localizar no tempo profético, porque as profecias, elas estão acontecendo, elas estão desenrolando, e muitas pessoas estão com os olhos tapados, não estão conseguindo enxergar. Por quê? Porque elas não estão conseguindo enxergar? Porque elas estão feitos os fariseus lá da época de Yalcha, que não estavam escutando quando Yalcha leu o rolo lá naquela sinagoga e falou, hoje cumpriu-se essa escritura. Eles ficavam com raiva de Yalcha, rangendo os dentes contra Yalcha, contra o Salvador, contra o Messias. Hoje, da mesma forma, existem pessoas que são ungidas por Yalcha, pelo Salvador, para trazer uma determinada palavra. E quando essa pessoa traz essa determinada palavra, o que as pessoas fazem? Que estão dominadas pela Babilônia, pela mulher, até mesmo dentro da própria Filadélfia. Elas rangem os dentes. Por quê? Porque é a mesma Babilônia que perseguiu a igreja desde os dias dos nossos antepassados.
É o mesmo Espírito. O que é que você deve fazer? Você deve compungir o seu coração em oração, orar ao Criador e perguntar se esta palavra ela vem dele. Se essa palavra ela vem inspirada pelo Espírito dele. E aí ele vai te dar a direção correta. Mas uma coisa é certa. Sem azeite na tua lamparina, nessa última semana de Daniel, você está condenado a ir para a grande tribulação. Por quê? Porque a palavra mostra que lá em Mateus 25, apenas as virgens que têm esse azeite celestial, elas vão ao encontro do noivo. São 144 mil que vão até o grande arrebatamento que vai acontecer, histórico arrebatamento, que irá acontecer no grande dia da ressurreição. Nós vamos ver todas essas coisas com detalhes. Então, para começar aqui este vídeo, mostrei para os irmãos Jeremias, capítulo 5, versículo 6. Agora eu vou mostrar os detalhes lindos da profecia para você. Mostrar os mínimos detalhes, né? E você vai ver que não foi o homem que fez, não foi um homem. Isso aqui é um trecho da Escritura que com certeza veio do livro da Êmet Celestial, né? Coisa criada por homens. O profeta apenas recebeu essa mensagem, transmitiu aqui. Existe uma arquitetura linda celestial por detrás, não humana. Jeremias 5,6 vai dizer: por isso, um leão do bosque os feriu. Igor, tá falando aí do leão, tá falando da Rússia. Mostra já os versículos do leão da Rússia. Por que tá falando que ele é um leão do bosque? Vai ter tradução que vai dizer um leão da floresta. Por que, Igor? Por que tá dizendo isso, do bosque da floresta? O que tem a ver, Igor? A Rússia, você sabe qual o país que possui a maior floresta do mundo? Muitas pessoas vão responder o Brasil, né? O Brasil possui a maior floresta do mundo. Mas em extensão territorial, a maior floresta do mundo é a taiga. É a floresta que se encontra onde? Lá no norte da Ásia, no norte da Europa. A taiga, ela percorre de uma ponta à outra da Rússia. É a maior floresta do mundo. Você está duvidando? Eu vou mostrar para você aí. Eu vou passar aqui na tela do computador para você ver. Você me retorna aí e me diz se você está conseguindo ver a tela do computador com os documentos. Os irmãos conseguem ver? Para a gente continuar essa live aqui. Deixa eu ver aqui nos comentários. Tenham paciência comigo, não sou pregador de YouTube. Sim? Perfeito? Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Vou fechar aqui o OBS. Fechado. Então, por que é um leão do bosque? Por que é um leão da floresta? Porque a Rússia, ela possui a maior floresta do mundo. Por isso que está aqui, ó, o Criador, quem criou as nações, ele conhece muito bem a nação da Rússia. É Magog, terceiro filho de Jafé. Conhece muito bem esse leão velho. Esse leão velho ele vai permanecer o milênio inteiro, vai ser destruído lá no final do milênio. Ó, localizado no hemisfério norte, a floresta taiga é a maior floresta do mundo em termos de extensão. Por isso que fala que é um leão do bosque. Entendeu? A arquitetura celestial está falando que é a Rússia. O que é que a palavra vai fazer? Ela vai dar vários indícios que vão sussurrando no ouvido daquele que crê, daquele que tem unção, daquele que crê, e vão sussurrando e vão liberando códigos celestiais para que a pessoa enxergue aonde? No tempo do fim. Olha aqui, o mapa da taiga. Se os irmãos conseguirem ver aqui, ó, norte da Europa aqui, ó, e o norte da Ásia, aqui é a Rússia. Mesec, Moscovite, Moscou tá aqui, ó, onde está o cursorzinho do mouse. Então por isso que a profecia fala, que é um leão do bosque, um leão da floresta. E o que é que o restante do versículo fala aí? Fala o seguinte: um lobo dos desertos assolará. No vídeo GOG 4 eu mostrei que este lobo é quem? É o país da Pérsia. A Pérsia, ela é chamada hoje de Irã, né? Ele mudou de nome aí no século XX, mudou de Pérsia para Irã, né? Os mesmos persas. Então os mesmos persas, a Pérsia, o Irã, o que é que ele é chamado? O lobo dos desertos. O lobo já mostrei no vídeo GOG 4 porque que é. Igor, aí dos desertos. Vou mostrar aqui essa imagem para você. E você vai ver que o país persa, o rei do sul, o rei da Confederação do Sul, que vai ser armado pela Confederação do Norte, por Moscovite, por Moscou, os mercenários xiitas, o rei, o líder dos mercenários xiitas, o líder dos xiitas, que atacarão o Estado judeu, ele é o quê? Ele é um lobo dos desertos. Por quê? Porque o Irã, meus irmãos, ele é um país de desertos. Olha aqui o Irã no mapa, ele é formado por desertos. De uma ponta à outra do Irã, ele tem desertos. É um país desértico.
É tanto que o deserto mais quente do mundo não é o do Saara, não. O deserto mais quente do mundo é o deserto de Lud. E onde é que fica esse deserto de Lud? No Irã. Por quê? Porque o Irã é o lobo dos desertos. Então vamos para frente. Ainda estamos aqui no... Temos aqui dezenas e dezenas de versículos. Ainda estamos no primeiro versículo. Igor, nesse versículo aí, que você mostrou aí o leão, a Rússia, tem alguns outros versículos dentro da Escritura que mostram a Rússia como leão? Tem vários, irmãos. Vários e vários. Certo? Como nós estamos aqui dentro de Jeremias 5:6, e para não, digamos assim, ficar devendo muito conteúdo para a igreja, eu queria ver hoje, já com os irmãos de antemão, nós temos até 22 horas vai, creio que possa iniciar outra live dentro do projeto lá no Zoom. Eu queria ver de antemão com os irmãos o Jeremias 4 inteiro. Lá vão ser liberados vários códigos que vão começar a aumentar o entendimento dos irmãos nessas profecias da última semana de Daniel, principalmente no início da última semana de Daniel. Certo? Jeremias capítulo 4. Todos esses conteúdos aqui que eu estou passando para os irmãos já foi passado dentro do projeto Lives. Durante os 3 anos ali que nós estivemos pregando ali no projeto Live, todos esses conteúdos já foram passados. O que é que eu estou fazendo? Agora eu vou passar para vocês aqui através do canal Manual de Aula. Tudo que foi passado lá nas lives, vou estar passando agora para os irmãos. Mas tudo aqui já foi passado. Os irmãos já viram esses assuntos aqui desde 2021, desde 2020. Quando ali nós somos impedidos de falar. Então, eu vou estar passando aqui, despretensiosamente, para que lá na frente ninguém diga que ninguém avisou, que ninguém falou. Certo? Vou estar passando aqui pela segunda vez. Um compromisso que eu tenho com os céus. Vou estar passando aqui pela segunda vez. Quem viu, viu. Então vimos Jeremias 5:6, alguns detalhes ali da parte A do versículo. Certo? Esses capítulos aqui, ó, Jeremias 4, Jeremias 5 e Jeremias 6, eles mostram detalhes do início da Terceira Guerra Mundial. Eles mostram detalhes da guerra de Gog e Magog. Os irmãos estão aptos a entender, os irmãos que não eram no Projeto Lives, estão aptos a entender Jeremias 4 e até o Jeremias 5. O Jeremias 5 já começa a complicar para os irmãos entenderem sem eu passar outras doutrinas. O 6 não tem como os irmãos entenderem agora, então eu vou ficar devendo o Jeremias capítulo 6 para os irmãos. Mas eu vou, desde já de antemão, passar o Jeremias 4. Tem como entender perfeitamente, juntamente com os últimos vídeos do manual, fica de uma forma bem limpa, bem clara, as peças começam a juntar e começa a ficar muita coisa clara. Ok? Jeremias capítulo de número 4, versículo 5. Vamos começar por aqui. Todos com a escritura, abra a Bíblia, abra a escritura. Não tem pressa, vamos precisar de alguns anos para passar isso tudo aqui, mas nós vamos passar tudo. Vimos Jeremias 5:6, agora Jeremias capítulo 4, versículo 5, sem pressa. Diz o seguinte: anunciai em Judá, né? A gente sabe que não existe o J no hebraico, em Yaldá, anunciai em Yaldá, e fazei ouvir em Jerusalém, em Yal-Shalom, e dizei, Yal-Shalaim, e dizei, tocai a trombeta na terra, Criador de toda a terra, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. É um anúncio, né, de um evento que irá acontecer na cidade de Jerusalém, na terra de Yaldá, né, na terra de Israel, que fica lá no meio da terra, no meio do mundo. Versículo de número 6 diz, avorai a bandeira para Zion, para Sião, Zion. Fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Bom, só esse versículo aqui já tem uma série de códigos. Nós vamos ver aqui detalhadamente e com calma. Abra a escritura, pegue a caneta, use a caneta, risque, rabisque, porque a hora de usar as escrituras é essa, certo? Nós vamos ver a escritura, nós não vamos abrir aqui para ver palavras de homens, doutrinas de homens, livros de escritores, isso e aquilo outro. Nós vamos olhar fundamentalmente a escritura. Claro que nós aprendemos com muitos escritores, nós conseguimos aprender, tirar coisas boas que eles tiraram aqui das escrituras, logicamente. Mas a base do nosso estudo vai ser o quê? A escritura. Esse é o exato momento para você pegar uma Bíblia, se você não tem que comprar uma boa Bíblia, uma Bíblia de Jerusalém, ou uma Bíblia de uma boa tradução e estudar juntamente conosco.
Jeremias capítulo 4, versículo 6 diz: Arvorai a bandeira para Sião, para Zion, fugi para a salvação vossa. Primeiro código que tem aqui, de forma mais clara, fala de uma fuga dos judeus. Igor, que fuga dos judeus é essa? Os irmãos lembram que eu estava falando com os irmãos? Os irmãos lembram que eu estava lendo com os irmãos no finalzinho de Jeremias? As duas guerras, os dois ataques que Israel irá enfrentar? Um pela Rússia no início da semana, a Terceira Guerra Mundial, e um da metade da semana em diante pela Europa. Ali um ataque na sua religião, a abominação horripilante. Os irmãos lembram dessa passagem? O que é que está dizendo aqui? Fugir para a salvação vossa. Está falando de quê? De uma fuga dos judeus. De um alarme para uma fuga, para os judeus fugirem. Uma diáspora. No início da semana de Daniel, irmão, vai ter uma diáspora. Os judeus eles vão ter que fugir dessa guerra de Gog e Magog. Igor, tem como saber para onde os judeus eles vão fugir nessa guerra de Gog e Magog? Tem, meus irmãos. Está dentro de Daniel, capítulo de número 11. Quando essa guerra acontecer de Gog e Magog, vai ter uma parte do Oriente Médio lá que vai ficar livre para os judeus fugirem no início da semana, devido às explosões, às grandes explosões que vão acontecer. Tem como saber o território específico que vai ficar livre para os judeus fugirem, irmão? Tem. Daniel, capítulo de número 11, lá na altura do versículo 41. Daniel 11, versículo de número 40, diz: E no tempo do fim, ou seja, lá na última semana, no tempo dos selos e das trombetas, o rei do sul, o Irã, lutará com ele. Aí se você pegar o hebraico, que eu já mostrei nos vídeos passados, Gog, lutará contra ele, ou seja, você vai ver aqui contra a besta, contra o antimachia, se você voltar aqui a alguns versículos. E o rei do norte o acometerá com carros, com tanques e com cavaleiros, já mostrei para os irmãos, são caças, e com muitos navios, e entrará nas terras. Que terras são essas? As terras da OTAN, as terras da Europa. Vão ser um dos primeiros, vão ser... Quando acontecer o ataque lá no Oriente Médio, vai estar acontecendo de forma concomitante um ataque na Europa, no leste europeu. Por quem? Pela Confederação do Norte, pela Rússia. A Rússia vai atravessar as linhas da OTAN. Depois eu mostro para os irmãos com detalhes. E entrará nas terras. Que terras é essa? Europa. E as inundará e passará, ou seja, vai atravessar, a Rússia vai atravessar as linhas da OTAN. E entrará também na terra gloriosa, ou seja, também em Israel. Não vai entrar só em Israel, vai entrar na Europa também. O leste europeu vai ser atacado pela Rússia. Muitos países serão derribados. Por quê? Pelo leão de queixadas velhas. Mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E onde é que fica isso? Do lado da Transjordânia. Você pegar ali um mapa, do Oriente Médio, tem vários mapas, você vai ver que vou pegar aqui um mapa para mostrar para os irmãos. Esse território aqui, irmão, do lado de Israel. A palavra mostra que o país judeu fica aqui. Tá, vou mostrar aqui no computador para os irmãos. Mapa do Oriente Médio. Só um instante. Captura de tela. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vê o que os irmãos estão vendo. O Oriente Médio. Israel, centro do mundo. Vocês estão vendo esse território aqui da Jordânia, onde ficam os palestinos, a Jordânia. A palavra mostra que quando a Confederação do Norte, a Rússia, e a Confederação do Sul, o Irã, juntamente com os países xiitas, atacarem Israel, a palavra mostra que esse país da Jordânia aqui vai ter parte dele que não vai ser atacada, que não vai ser destruída. Vai ser o local que os judeus vão fugir das grandes explosões que vão acontecer na guerra de Gog e Magog, na Terceira Guerra Mundial. Eles vão fugir para onde? Para o país da Jordânia. Então, quando fala aqui, ó, Daniel, capítulo de número 11, versículo de número 41, fala aqui, ó, e entrará também na terra gloriosa, ou seja, vai entrar no leste europeu, vai entrar também em Israel. Muitos países serão derribados, ou seja, a Confederação do Norte e do Sul vão derribar vários países, mas escaparão das suas mãos. O Irã, ele não vai contra a Jordânia. Por quê? Porque a Jordânia são aliados deles. Escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Ou seja, o povo de Edom, o povo de Esaú, o povo de Moabe e o povo de Amon, que fica justamente onde? Aqui no território da Jordânia. Esse canto aqui, de trás aqui das montanhas de Judá, vai ser o canto em que os judeus eles vão fugir nessa primeira diáspora.
na primeira diáspora, irmãos, porque lá na metade da semana, para o final da semana, quando quebrarem a religião dos judeus, que houver a segunda diáspora, eles não vão fugir aqui para a Jordânia para ficar de lado do anticristo, do antimachia, não. Não, o anticristo vai pegar eles. A palavra mostra, depois eu mostro os códigos para os irmãos, que nessa segunda diáspora, os judeus eles vão ter que atravessar o oceano, eles vão ter que atravessar o mar, e eles vão ter que ir até o país de Barzilai, que vai socorrer eles no deserto. Certo? Mas depois eu mostro todas essas questões das diásporas, gravo um vídeo aí só sobre as diásporas, com detalhes para mostrar para os irmãos. Deixa eu voltar aqui para a tela. Câmera. Então nós estamos aqui, Jeremias capítulo 4, versículo 6. Arvorai a bandeira para Israel. Fugir para a salvação vossa. Está falando de quê? Da primeira diáspora judaica, que ela deve acontecer no início da semana de Daniel. Assim que começa a semana de Daniel, os códigos mostram que haverá uma grande guerra. Essa guerra será chamada a Guerra de Gog e Magog. E eu tenho como saber mais ou menos os dias, quantos dias durará essa guerra? Ela acontecerá durante os 250 primeiros dias do início da semana de Daniel. Tem como saber através de detalhes do livro de Daniel. Depois eu mostro para os irmãos. A palavra mostra que nesse momento vão haver grandes explosões, que já mostrei em vídeos passados para os irmãos. Isaías 30, 31, vários capítulos. Mostra que vão acontecer grandes explosões dentro de Israel nesse momento. Os judeus eles vão ter que fugir. Eles não vão poder ficar lá dentro de Israel. Por quê? Porque Israel é muito pequeno. E eles vão fugir para onde? Eles vão fugir para a Jordânia, nessa primeira guerra. Depois que eles fugirem para a Jordânia, que acabar a guerra de Gog e Magog, nos 250 dias do início da semana, o que é que vai acontecer? 250 dias depois do início da semana de Daniel, vai ser reconstruído o templo judaico e vão começar a ser oferecidos sacrifícios dentro de Al-Shalom, dentro de Jerusalém. Vai ser o famoso tempo de paz. Vai durar 1010 dias. Depois eu mostro detalhes destas profecias para os irmãos. Vamos lá. Jeremias capítulo 4, versículo 6. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago um mal do norte. Que mal do norte é esse, irmão? A Rússia. A Rússia é o líder da Confederação do Norte. Uma grande destruição. Aqui tem outro código. Quando fala assim, uma grande destruição, tem outro código celestial. Igor, quem é que causa uma destruição? Um destruidor. E tem esse destruidor nas escrituras, mostrando de forma explícita a palavra destruidor? Tem, irmãos. A Rússia. Ela vai aparecer em várias passagens das escrituras como o destruidor. Vou mostrar para os irmãos agora com detalhes aqui. Se você abrir lá em Jeremias capítulo 51, versículo 56, você vai ver a Rússia sendo tratada como esse destruidor. Então ela é representada tanto por um leão, como também por um destruidor. Jeremias 51, 56. Vai dizer o seguinte: porque o destruidor vem sobre ela. Que destruidor? A Rússia. Sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Aqui está mostrando o quê, Igor? Aqui está mostrando que a Rússia ela não vai atacar só Israel. A Rússia ela vai atacar também a Babilônia, a filha da Babilônia. Vai atacar quem? Vai atacar a Europa. Então, no início da semana de Daniel, a Rússia ela tem que atacar a Europa. O leste europeu vai ser atacado pela Rússia. Muitos países vão cair para a Rússia. Aqui está mostrando aqui o início da semana esse país, esse destruidor de nações. Igor, por que a Rússia é chamada de destruidor? Pesquisa lá. Eu não sou do lado de A nem de B, não. Não estou puxando partido para A ou para B, não. Estou trazendo fatos para vocês. Pesquisa lá o que foi que a Rússia fez com a Chechênia. Como é que ficou a Chechênia depois de lutar contra a Rússia? A Rússia é um destruidor de nações. É uma nação antiga, acostumada à guerra e à batalha. Sobrevive da guerra desde o seu início. Olha o tamanho do território dela. Por que você acha que a Rússia é tão grande? Porque é um país de guerra, um país de batalha. É um país que sabe conquistar. E é um país também que é acostumado a destruir outras nações, outras culturas. Porque o destruidor, a Rússia, vem sobre ela. Sobre quem? Sobre a Europa. A palavra mostra lá que em Jeremias capítulo 50, o rei da Babilônia, o líder da Babilônia, o líder da tribo de Dan, ele vai tremer as bases quando ele vê a Rússia vindo sobre a Europa. Depois eu mostro detalhe para os irmãos. Igor, é só aqui que a Rússia ela é tratada como o destruidor? Não, meus irmãos. Vou pegar aqui, vou ver aqui na minha colinha, tem muitos versículos para eu não perder aqui o fio da meada. Os irmãos vão ver também ele ser chamado de destruidor lá em Isaías, capítulo de número 21, versículo de número 2.
que foi passado aonde para os irmãos? No vídeo de GOG 4. Isaías 21:2 diz: visão dura se me manifesta, o traidor trai, e o destruidor anda destruindo. Já mostrei para os irmãos que esse destruidor aqui, no vídeo lá, que gravei do GOG 4, é a Rússia. E o destruidor anda destruindo. E o que é que o destruidor diz, Igor? No início das semanas de Daniel, no início da Terceira Guerra Mundial, ele diz para o Elam, para os elamitas, para os iranianos: sobe, Elam, sitia, ó Média. Ou seja, a Rússia que vai ordenar o ataque dos xiitas, o ataque da Confederação do Sul contra as bases da OTAN no Iraque. Vou mostrar para os irmãos nesta série de vídeos aqui, detalhadamente. Vamos voltar lá para Jeremias, capítulo de número 4. Já um leão subiu da sua ramada e um destruidor das nações. Igor, tem mais algum versículo que mostre a Rússia como destruidor? Você mostrou aqui, ela vindo contra Israel, Jeremias 4:7, o destruidor vindo contra Israel. Você mostrou em Jeremias 51:56, o destruidor indo contra quem? Contra a Europa. E agora eu vou mostrar em Isaías 21:2, iniciando a Terceira Guerra Mundial, mandando os xiitas atacarem as bases da OTAN, lá no Oriente Médio. Agora eu vou mostrar para vocês o destruidor, a Rússia, né? Também metida nesse ataque que vai acontecer contra o país iraquiano, contra as bases da OTAN lá no país do Iraque. Onde é que está registrado isso, Igor? Naum, capítulo de número 2, versículo de número 1. Naum 2:1. Diz o seguinte: o destruidor está já diante de ti. Guarda tu a fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder. Está falando de quê? Do cerco e tomada de Nínive pelo destruidor. Quem é um destruidor? A Rússia. A Rússia é o destruidor. Quem é Nínive? É Mossul. Mossul está em qual país? No Iraque. Por quê? Porque a Terceira Guerra Mundial ela vai começar justamente como? Ela vai começar justamente com o ataque da Confederação do Norte e do Sul, da Rússia e dos xiitas, contra as bases da OTAN no Iraque. Então a Europa, Israel, o Iraque, as bases da OTAN no Iraque, elas vão ser atacadas. E vai dar início à Terceira Guerra Mundial. Então você viu esse destruidor aqui em 3, 4 versículos diferentes. Então quando eu falar a palavra destruidor, esse código destruidor, você vai saber que se trata de quem? Da Rússia. Você já viu ela como leão aqui, só nesse vídeo, em 2 versículos. Aqui em Jeremias 5:6 e Jeremias capítulo 4, versículo 7, que vou mostrar agora para os irmãos. Já foram vistas várias questões, né, nessa live. Como é uma live, eu acho pertinente, né, irmãos? Apesar da simples experiência em live de YouTube, eu acho pertinente saber se há alguma dúvida, se tem alguma pergunta aos irmãos sobre os assuntos que foram passados até aqui. Que é o tempo que eu também descanso, são muitos assuntos diferentes. E queria que os irmãos selecionassem alguma pergunta aí para que a gente possa tentar, se a gente souber, claro, né? É uma premissa, né, que a gente colocou lá, a terceira premissa. Não sabemos de tudo, pelo contrário. Se alguém tiver alguma pergunta, essa é a hora de perguntar sobre esses assuntos. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Aleluia. Stay. Certo. William Thiago está dizendo que a OTAN faz parte da Europa e não do Iraque. William, a OTAN, os Estados Unidos, a OTAN, tem isso aqui está lá no final dessa série de vídeos aqui da queda das muralhas da OTAN. Ela possui uma série de bases localizadas dentro do Iraque. Depois eu mostro para vocês a lua do terror dos xiitas contra as muralhas da OTAN feitas lá pelo oeste, né? Pela concentração da besta lá dentro do Iraque. A OTAN ela tem essas bases lá. Essas bases que tem dentro lá do Iraque, elas são chamadas as muralhas de Israel que são derrubadas. Por quê? Porque essas muralhas das bases da OTAN, dos danitas, né? Dos europeus, elas estão ali, dos americanos, estão ali para proteger Israel dos xiitas, certo? Você não vai ver isso aí sendo noticiado, falado assim por pessoas de uma forma clara, mas elas estão ali por esse propósito, para proteger os judeus. Por quê?
porque os danitas europeus, né, ali as tribos ali feiticeiras, né, ali as famílias babilônicas, feiticeiros, o grande sonho deles é reconstruir o templo judeu lá em Israel. Eles protegem Israel dos xiitas, entendeu? Eles têm que tirar a Rússia e os xiitas do caminho para reconstruir o templo judeu, dar o tempo de paz para Yal-Shalam, para depois profanar o santuário. Entendeu? Depois vou mostrar com detalhe para os irmãos. Mais alguma pergunta, irmãos? Certo, o irmão aqui, Jonas Dourado. OTAN é do hemisfério norte, não só a Europa, certo? OTAN é do hemisfério norte, não só da Europa. Certo, vamos lá, vamos por partes. Quem lidera a OTAN hoje? Né? Quem é o grande líder da OTAN? Politicamente, de forma mais superficial, olhando, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e a Inglaterra. Os Estados Unidos, França, Alemanha, né? Quem manda nos Estados Unidos? E quem manda nos Estados Unidos? A tribo de Dan, os danitas, a tribo de Dan, localizada na França, Alemanha, as famílias babilônicas. É elas que comandam os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem mais um governo legítimo. Não sei se eu podia ter falado isso, né? Aqui no YouTube. Vamos voltar aqui para o conteúdo, certo? OTAN e Estados Unidos, elas são dominadas pelas famílias babilônicas. Os Estados Unidos, ele perdeu, né? Ele perdeu ali o seu representante e foi colocado aqui um líder babilônico ali para assumir o governo. Os Estados Unidos hoje ele é controlado por quem? Por essas famílias. Entendeu? Qual o grande sonho dessa família danita? Reconstruir o templo judeu. Entendeu? E colocar um falso Messias lá dentro. Mas vamos voltar aqui para as escrituras, para a gente terminar, eu já estou um pouco cansado. Jeremias capítulo 4, versículo 7. Jeremias 4, 7. Aqui na minha colinha, irmãos, tinham dezenas e dezenas de versículos, né, para poder, né, mas eu acho que vai ter que ser de pouquinho em pouquinho. Vamos lá, Jeremias 4, 7 diz: já um leão subiu da sua ramada. Que leão é esse, Igor? A Rússia. Um leão de queixadas velhas. Mostra já para os irmãos os versículos. Já um leão subiu da sua ramada. E um destruidor das nações. Olha o destruidor aí, do versículo 6. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, uma destruição, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Na Bíblia, Jerusalém vai falar de forma mais clara. Jeremias 4, 7. Vai falar de forma mais impactante. Vai dizer: o leão subiu de seu covil, o destruidor das nações se pôs em marcha, saiu de sua moradia para transformar tua terra em solidão. Então já mostrei para os irmãos, que agora eu vou entrar nos códigos, vai começar a entrar vários códigos aqui para os irmãos. Eu já mostrei para os irmãos que o destruidor é quem? A Rússia, que ele é chamado em que nas profecias? De leão, leão velho, leão de queixadas velhas. Aqui no início do versículo fala: já um leão saiu de seu covil, né, para marchar contra Israel, para marchar contra Jerusalém. Aqui fala a invasão estrangeira anunciada e descrita contra Israel na guerra de Gog e Magog. Igor, onde que nas escrituras mostra de forma clara que este país da Rússia é retratado como leão dentro da guerra de Gog e Magog? E eu vou mostrar agora um código lindo para os irmãos agora. Joel, capítulo de número 1, versículo de número 6. Joel 1,6. Diz o seguinte: porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Está falando de quem? Está falando da nação da Rússia. Os seus dentes são dentes de leão. Veja ela sendo retratada como leão novamente. E tem queixadas de um leão velho. Por quê? Porque a Rússia ela vem de Magog, uma terra antiquíssima. O terceiro filho de Jafé. O que é que ela vai fazer, Igor? Está aqui no verso 7. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e lançou-a por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai tirar a casca da figueira. Quem é a figueira, Igor? Israel. A Rússia vai tirar a casca da figueira. A casca de Israel. A Rússia, esse leão, que a escritura chama aqui, que a escritura fala que tem queixadas de um leão velho. Quando é que isso vai acontecer? Na guerra de Gog e Magog.
na guerra de Gog e Magog, no início da Terceira Guerra Mundial. Igor, o que é que vai acontecer na igreja do Messias, neste momento que começar a guerra de Gog e Magog? Eu já mostrei para vocês que na última semana de Daniel, no início da última semana, vão ter 3 castiçais da igreja. Vai ter o castiçal da igreja católica, o castiçal da Tiatira, né, que passa por aquele grande dilema, né, que as pessoas dizem que não é povo do Eterno, mas no final o Eterno restaura eles e diz, é meu povo. Vai ter também um castiçal da Laodiceia, a igreja evangélica, que é vomitada, né? A palavra mostra, depois eu mostro, você vai ver no vídeo passado, os códigos dela sendo vomitada dentro da grande tribulação, por não largar o vinho da Babilônia, por não largar os nomes de blasfêmia, por não querer se purificar com o sangue do Cordeiro. A palavra mostra que ela é vomitada dentro da grande tribulação, ela tem uma passiva tolerância com a doutrina babilônica. E nós temos também o terceiro castiçal na última semana, que é o castiçal de quê? Da Filadélfia. A Filadélfia, ela é formada por 10 virgens. 5 virgens são prudentes. As virgens prudentes, elas vão ao encontro do noivo. Lá em Apocalipse, capítulo de número 14, são chamadas de quê as virgens prudentes? De 144 mil. Por que elas vão ao encontro do noivo? Porque elas recebem o azeite necessário para ir até a metade da semana. E nós temos também 5 virgens que são loucas, que desprezam a palavra. Loucura na Escritura, Provérbios 1, é desprezar a palavra. A palavra mostra que essas virgens loucas, elas vão desprezar a palavra que vai ser anunciada na tardinha, no início da semana. E quando é, Igor, que elas vão começar a dar atenção a esta palavra que vai ser pregada? Elas vão começar a dar atenção no início da Terceira Guerra Mundial, na guerra de Gog e Magog, quando elas perceberem que já vão estar dentro da última semana. Nesse momento, vai se cumprir Joel, capítulo de número 1, versículo 8. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Então, quando inicia a Terceira Guerra Mundial, essas virgens loucas que desprezam a palavra, o que é que elas vão fazer, Igor? Elas vão pegar o pano de saco. Igor, por que é que elas vão pegar o pano de saco? Porque as virgens prudentes, elas já estão com o pano de saco, anunciando que o fim chegou. As virgens loucas não querem aceitar que o fim chegou, que a semana vai se abrir. Quando elas verem que a Terceira Guerra Mundial começou, que as bombas começarem a estourar em várias nações, o que é que elas vão fazer? Elas vão pegar o pano de saco. Por quê? Porque o noivo, ele atrasa. Por quê? Porque os convidados não eram dignos. Houve-se um grito à meia-noite. Houve-se um grito na metade da semana. Ok? Louvado seja o nome do Altíssimo. Eu estou encerrando aqui esta live aqui, devido às condições físicas, né? Passei algum conteúdo aqui inicial, pelo jeito que vão ser necessários anos mesmo para passar todo o conteúdo. Deixei algumas profecias aqui de antemão. E eu queria saber se tem alguma pergunta. Mais 1 ou 2 perguntas para nós respondermos. Encerramos esta live. Continuamos então sábado, 20 horas, né? Todo sábado, 20 horas, estaremos aqui no projeto Lives, né? 22 horas haverá live dentro do Zoom. Mais alguma pergunta, irmãos? Arrebatamento antes ou depois da tribulação? Pronto, vamos lá. Certo. Arrebatamento antes ou depois da tribulação? Ó, vamos por partes. Para você começar a se aprofundar, a entender essas doutrinas de uma forma um pouco mais forte, você vai ter que largar, digamos assim, aquele rançozinho religioso, que as religiões, né, as igrejas e tal, elas, né, construíram coisas boas, conhecimento bom. Mas digamos assim que muitos desses conhecimentos não estavam errados, mas estavam, digamos, incompletos, né? Por exemplo, as igrejas evangélicas, elas chamam a grande tribulação de a última metade da semana de Daniel, né? E ela usa isso como uma doutrina, como base para outras doutrinas. E aí ela tropeça e erra feio. Porque a grande tribulação, dentro das escrituras, em Apocalipse 7, Apocalipse 6, 7, não é chamada de os últimos 3 anos e meio da semana de Daniel. Não tem um versículo falando isso. A grande tribulação, falada dentro das escrituras de forma explícita, ela é chamada de quê? De o 5º selo do Apocalipse. O 5º selo, ele é a grande tribulação. Depois eu mostro com detalhe para os irmãos. Então essa sistematização de alguns nomes colocados pelas igrejas antigas, né, que ainda foi trazido pelo primeiro servo que trabalhou nesse canal, trouxe de uma forma espetacular, de uma forma perfeita, que deve ser observado aquele início de trabalho, mas ainda trouxe algum ranço ali, de algumas coisas dessas igrejas. Esses vão ter que cair. Algumas coisas desses ranços. Nós vamos ter que ir para dentro da escritura, certo? Só a escritura. Você falar alguma coisa, escritura.
Então o irmão perguntou aí se o arrebatamento acontece antes ou depois da tribulação. A palavra mostra que esse evento do arrebatamento ele é real, ele vai acontecer através dos códigos bíblicos, através de tudo, né, de tudo que nós podemos observar nas escrituras, as nuances, o contexto. Ele aconteceu ali na vida de Alial, de Elias. Elias ele foi, né, numa carruagem, né? O profeta, os escritores descreveram como uma carruagem de fogo, né? Enoque também foi embora, né? Mas só que vai acontecer um evento em massa, ou seja, um evento grande e histórico. Esse evento vai acontecer no grande dia da ressurreição dos crentes. Quando que ele acontece? A palavra mostra que ele acontece ali dentro da semana de Daniel, na noite. A palavra mostra lá em Mateus 25 que ele acontece aonde? Que acontece um grito para esse evento, que o noivo está vindo aonde? Na metade da noite, quando os poderes do céu eles são abalados através das trombetas. Entendeu? Na metade da semana. Ouve-se um grito. Aí vem o noivo. Entendeu? Então ele vai acontecer aonde? Dentro da última semana de Daniel. Então depende do que você chama de tribulação. A palavra mostra que o princípio das dores dores de quê? O princípio das dores de quê? Da mulher que está para dar luz, de Apocalipse 12, que vai dar luz ao filho varão, entendeu? Quando é que começam essas dores? No início da semana, com a Terceira Guerra Mundial. Essas dores começam. Que já é uma tribulação que vai vir sobre a face da Terra. Certo? Lá na metade da semana, porque as guerras ainda... É mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim, como falou o Ronaldo. Assista o vídeo do Ronaldo, saiu às 7 horas, 7h30, lá no canal Oráculo de Ial. A palavra fala que na metade da semana, ou seja, lá na metade, selos, trombetas, na metade, antes das taças, ouve-se um grito. Aí vem o noivo, entendeu? Esse grito ele acontece aonde? Depois do quinto selo. O quinto selo que é igual a grande tribulação. Depois eu mostro com detalhe para os irmãos o que é a tentação relatada em Apocalipse 3:10. Ali é uma tentação, boa prova. Mostro no grego para os irmãos depois. Mostro para os irmãos o que é grande tribulação. Nós vamos ver tudo nos mínimos detalhes. Alguém vai falar e vai ficar aqui registrado. Quem vê, viu. Quem não viu, não viu. Porque a palavra mostra também que essa palavra vai ficar restrita na metade da semana. Vamos passar tudo nos mínimos detalhes, sem pressa. Todo sábado, 20 horas, ficará aqui registrado. Louvado seja o Altíssimo, louvado seja Al, louvado seja Alcha. Pai, agradecemos por esta palavra, por esta reunião, por mais esta live do Projeto Live Filadélfia, em nome do teu Filho, Yahshua Mashiach, que vive e reina para todo sempre. Nós te louvamos e te agradecemos. Encerramos mais esta live. Abençoa teus filhos que aqui estão ouvindo esta palavra. Abençoa eles, que cresça dentro dos nossos corações o amor, a ajuda ao próximo, que eles venham se ajudar mutuamente, que eles venham, Pai, socorrer os outros nas suas necessidades. Abençoa a vida de cada um, livra de todo mal. Coloca colírio no meu olho, no olho dos irmãos, para que nós possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Em nome de Yahshua, o Messias, assim seja.